continuidade aqui aos nossos estudos, meus irmãos. Já estamos na lição 4, as últimas revelações de Daniel. Vamos aqui estudar Daniel do capítulo 10, versículo capítulo 11 e capítulo 12, os três últimos capítulos do livro de Daniel, que encerra aí as visões que Deus deu ao seu amado profeta. O capítulo 10 aqui vai destacar a visão que Daniel tem junto ali ao rio Tigre, depois das suas orações aí, do seu jejum por 21 dias, que o Senhor ali, que Daniel ali se pôs para interceder a Deus, para buscar, para compreender as revelações da sua profecia. E o capítulo 10 vai se ocupar dessa passagem. O capítulo 11 vai falar a respeito ali do período que Israel está sendo subjugado pelos gregos. Ali vai abranger mais ou menos o período interbíblico, né? E na conclusão, no capítulo 12, já vai falar a respeito ali de Israel no período da grande tribulação, da grande aflição que o povo judeu irá passar, né? Os 7 anos seguintes que se dá ali após o arrebatamento. Então, é basicamente esses 3 capítulos que vamos estudar e esses temas que vamos detalhar mais para frente. A lição destaca aqui a importância de estudar esse capítulo de Daniel, principalmente o capítulo 12, com Apocalipse 12 e Apocalipse 13, né, que nos dá um contexto aí mais abrangente, mais detalhado do que Daniel viu aqui no capítulo 12. Então, para a melhor compreensão do leitor, é interessante fazer esse paralelo entre Daniel e Apocalipse. Entrando agora, meus irmãos, aqui no texto 1, o preparo de Daniel para as últimas revelações. Então, ali, todo o preparo histórico que a lição aqui vai destacar a respeito aí deste momento em que Daniel já se prepara para receber as últimas revelações. Mas eu gostaria de destacar aqui no último parágrafo a progressiva revelação de Deus para Daniel, né, o progressivo relacionamento de Daniel com Deus. Daniel, que desde muito jovem foi sempre cotado como um jovem de oração, um menino dedicado à palavra do Senhor, escolhido por Deus, tanto é que ele é levado junto com os nobres para a corte babilônica e lá se destaca pela sua fé, pela sua perseverança, né? Pela sua coragem, como já vimos lá no início dos nossos estudos, em não se alimentar da comida do rei, também não se acovarda quando vem a notícia de Nabucodonosor dizendo que todos os sábios, os magos, todos aqueles que faziam parte dessa ala da corte de Nabucodonosor seriam mortos, e ele ali, por ser jovem, está contado entre os sábios, também estava destinado à morte. Porém, Daniel, junto com seus amigos, ali intercede a Deus e Deus dá a revelação do sonho, e ele tem a coragem de falar para Arioque que Deus deu a ele a revelação do sonho, que ele deveria ser apresentado perante o grande e poderoso Nabucodonosor, que poderia ceifar sua vida naquele mesmo momento. Então Daniel sempre mostrou uma pessoa de coragem, né? Isso foi amadurecendo na sua vida e a revelação de Deus com ele também, a cada dia mais tornando progressiva. Aqui a lição destaca que de início Daniel interpretou sonhos e eventos de outros, a seguir ele descreve as suas próprias visões. Ele então é transportado em uma visão a outro país, a isso segue-lhe a visita de um dos elevados anjos de Deus, até por fim ele ali, o profeta, tem uma visão do próprio Filho de Deus na sua pré-encarnação, como vamos ver que comparando aí esse capítulo de Daniel que mostra, capítulo 10, que mostra essa visão que Daniel tem do próprio Jesus Cristo pré-encarnado, se compararmos com o livro de João, capítulo 1, ali a partir do verso 13 ao 16, temos a plena certeza que Daniel está vendo o mesmo ser que João viu, ou seja, Jesus Cristo glorificado. Então, a progressão da revelação de Deus para Daniel nos traz uma grande lição de que quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais nos dedicamos a Ele, mais Ele revela a sua verdade para nós, mais Ele demonstra a sua grandeza e mais nós crescemos na graça, mas nos fortalecemos e mais responsabilidade Ele pode colocar em nossos ombros, porque estamos prontos, né? O Senhor vai nos preparando, vai nos moldando para fazer a sua obra e para que Ele possa revelar aquilo que Ele deseja para a sua igreja e para a sua própria vida, né? Então, esse é o grande exemplo de Daniel, mesmo numa corte pagã, mesmo longe da sua família, mas aquele jovem não se desviou, e mesmo vindo à idade adulta, se relacionando ali na alta corte da Babilônia, tendo o poder de governar as províncias, mesmo assim, Daniel não se corrompeu e cada vez mais se mantinha fiel ao Senhor, e o Senhor cada vez mais ia dando mais porções ali das revelações para Daniel. Então podemos ver aqui, meus irmãos, no primeiro versículo, capítulo 10 de Daniel, a Bíblia relata que foi revelada uma palavra para Daniel,
Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece o oculto, Deus conhece os corações, o Deus que tem história em suas mãos, revelou para o seu filho depois ali do seu clamor, dos seus 21 dias de clamor. É interessante que Daniel fala que ele chorou muito, né? No primeiro ano ali do rei Dário, ele analisa ali as profecias, chora muito, se abdica de alimentos ali desejáveis para ele por 3 semanas consecutivas para poder compreender, para poder entender o que Deus tinha não apenas para a vida dele, mas para a vida do seu povo. E isso agradou muito o coração do Senhor, e o Senhor permitiu que ele alcançasse a graça, permitiu que o seu povo retornasse, né? Estava muito aflito porque a obra do templo do Senhor havia sido embargado. Então isso trazia tristeza ao coração de Daniel, e por isso ele chorou e clamou a Deus por esse período de tempo. E o que é rico nesse texto é a resposta que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, traz para Daniel, mostrando que ele era um homem muito amado, muito desejado, e que a partir do momento que ele colocou o seu coração, o seu entendimento, a sua alma, para compreender o que se daria, o que significaria as palavras do Senhor ali, a revelação da profecia, Deus já enviou a resposta para Daniel. Vejamos aqui como a lição destaca. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então veja que lindo, como Deus ama que seus filhos o busquem, como seus filhos de coração se derramem na sua presença para entender a sua palavra. Veja que Daniel é chamado de homem muito amado. É um grande privilégio que o Senhor pode conceder a uma pessoa, é dizer que ele é muito amado por Deus, muito desejado, devido ao seu caráter, devido à sua fidelidade, devido à sua devoção a Deus. Então veja que Daniel, ele colocou o seu coração para compreender, não apenas ler, não apenas aprender, mas compreender, analisar aquilo que Deus quer revelar. Meus irmãos, dentro da palavra do Senhor, há muitas revelações que o Senhor quer dar para nós, mas temos que analisar a palavra do Senhor, meditar nela, não apenas ler, não apenas recitar, mas meditar, porque certamente o Senhor tem palavras para os nossos corações, ali, contida na sua palavra, tesouros escondidos ali nos versos da sua palavra, nas suas profecias, que ele quer dar para cada um de nós, se buscarmos a ele de coração. Então Daniel não apenas ele colocou o coração para compreender, mas ele também se humilhou. Ele mesmo sendo um homem de alta posição social, que Deus permitiu que ele ali alcançasse na Babilônia, o Senhor permitiu que ele crescesse tanto ali civilmente, politicamente na Babilônia, mas mesmo assim ele não se esquece que ele é um judeu, e como judeu, um pecador ali, porque ele também se põe naquele contexto social, no seu grupo ali étnico, dizendo, olha, nosso povo judeu, pecamos contra o Senhor. Então é interessante a humildade e o interesse de conhecer as coisas do Senhor, e o Senhor responde de forma maravilhosa, enviando o seu anjo poderoso para ali confortar o coração do profeta e revelar a ele coisas que Daniel não fazia nem ideia, nem poderia pedir para vivenciar aquilo, porque aquilo nem passava pela sua cabeça. Então, aquilo que o Senhor tem para nós, meus irmãos, tem para revelar para os seus filhos, certamente é algo maior do que a gente pode compreender. Certamente, as revelações aí do fim já foi dita na Bíblia, na palavra do Senhor, já está tudo registrado. Mas o Senhor tem muita coisa para revelar para mim e para você, e se buscarmos a Ele de coração, de inteireza de coração, Ele certamente nos revelará. E a experiência de Daniel vai além da visão do anjo, das palavras do anjo Gabriel. Daniel vê a teofania, a revelação de Deus, como dissemos há pouco, ali quando comparamos o que Daniel viu com o que João viu, e vemos a reação de ambos, veja que até a reação é a mesma. Quando viu aquele ser esplêndido, na sua glória, no seu poder, ambos caem de joelhos, ambos prostam-se diante daquele ser todo-poderoso, perdem suas forças, quase perdem o seu juízo, porque tão grande poder ali estava à frente deles. Então, as características, se você comparar versículo por versículo, você verá que tanto Daniel quanto João estão falando da mesma pessoa. Então, Deus, o próprio Jesus Cristo, pré-encarnado, se revela ao profeta Daniel. Então, veja, meus irmãos, o nosso Deus, ele ama se revelar aos seus filhos.
né? Claro que tinha um propósito aqui específico para essa revelação, mas o nosso Deus não mudou. Nosso Jesus Cristo não mudou e ele ama estar com o seu povo. No próprio livro do Apocalipse, versículos antes aí do capítulo 1, 13, mais aí no início do capítulo 1, Jesus Cristo está falando que ele passeia no meio da sua igreja. Quando João olha essa visão, ele percebe que esse ser está no meio de candelabros. E aí, o próprio Jesus Cristo explica que os candelabros, os castiçais, são a própria igreja. Então esse ser ele passeava no meio da igreja, ou seja, Jesus Cristo ele passeia no meio da sua igreja. E ele pede para que João escreva para as 7 igrejas da Ásia. É interessante que para cada igreja ele pede para que se inicie a escrita da carta dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei as suas qualidades, também sei os seus defeitos. E para todas as igrejas ele dizia no final que eu tenho um galardão, eu tenho uma vitória para quem vencer. Para quem vencer, receberá gratificações, receberá premiações. Então veja, o nosso Jesus Cristo, ele passeia no meio da sua igreja, ele conhece a sua igreja e ele é galardoador, irá galardoar a sua igreja segundo a sua infinita misericórdia. Dando continuidade aqui na página 63, quando Deus aparenta demorar a responder uma oração. Veja, aparenta demorar a responder uma oração. Veja que aqui em Daniel é revelado para ele e também para nós, através dos escritos do profeta, que muitas vezes pode acontecer na vida dos filhos de Deus o que aconteceu com Daniel. É claro que aqui era uma questão extraordinária, era uma mensagem poderosíssima, era a revelação do futuro da humanidade, do futuro de Israel. Então, Satanás, percebendo o movimento, percebendo o que estava ali ocorrendo, se opôs a Gabriel, que é o que entendemos pelo contexto bíblico, que não é um anjo guerreiro, né? Não é um arcanjo guerreiro, mas sim mensageiro. Então, ele tentou ali passar por aquele príncipe da Pérsia, aquele anjo demoníaco poderoso que ali estava governando ali a região da Pérsia. Veja que também na Grécia tinha também um anjo ali, um príncipe da Grécia. Então veja que há demônios, né, que influenciam nações, anjos que guardam e influenciam nações. Há ações sobrenaturais que influenciam o mundo físico, né? Como diria Shakespeare, há muita coisa ali, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E é verdade, porque não existe só apenas o mundo material, aquilo que podemos sentir, ver, perceber, mas existe o mundo espiritual que influencia o mundo físico. E isso nós podemos compreender no mundo no geral, quando nós olhamos para as notícias, para algumas leis, algumas iniciativas de certas pessoas, grupos poderosos, você olha e fala, olha, parece que é ação satânica, não é possível. Grupos que apoiam o aborto, que apoiam a liberação das drogas, você vê e pensa, não é possível que uma pessoa, no seu juízo normal, está pleiteando essas questões. Parece que é uma influência maligna sobre a vida daquela pessoa. E muitas vezes uma nação ela se vê prisioneira ali de um espírito maligno, de uma ação satânica. Veja, meus irmãos, nossa questão no nosso país, isso é muito sério. Se pararmos para analisar aí os presidentes que tivemos no Brasil, você vai perceber pela história que muitos deles tinham até mães de santo ali que trabalhavam ali, faziam trabalhos para que a administração pudesse ser bem feita. Pesquisem que vocês vão ver a respeito disso. Veja, o que está acontecendo na nossa nação é uma guerra espiritual muito grande. O nosso país é um país tão rico, né, com tantas belezas naturais, com um povo tão alegre, tão criativo, está do jeito que está, né? Tanto tempo preso na corrupção, no crime, na violência. Isso não é normal. Existe uma ação maligna que a igreja tem que interceder para expulsar. E eu creio que Deus está chacoalhando as estruturas da nossa nação, está expulsando esses principados malignos que faz o mal para o povo. Mas nós devemos preencher esse espaço. Devemos clamar a Deus para que Ele ponha homens e mulheres lá que para governar a nossa nação, para governar nossos estados, as nossas cidades, que estejam de acordo com o princípio do Senhor, para que o mal não tenha legalidade, não tenha onde ali propagar o seu mau intento. Então, meus irmãos, isso existe, é real. A igreja não pode nunca esquecer esse aspecto da batalha que existe entre o bem e o mal, da batalha espiritual que existe. E o Senhor é todo poderoso, tem poder para extirpar qualquer mal, mas o coração do povo tem que voltar ao Senhor.
Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Logo, o contrário também é verdadeiro. Maldita a nação cujo Deus não é o Senhor. A lição que destaca é que pelo fato de nós não enxergarmos a ação espiritual, muitas vezes ignoramos ela, mas percebemos sim as consequências dela. Então, como nós temos o entendimento pela palavra do Senhor do mundo espiritual, dos bastidores do mundo, entendemos muitas vezes o que está influenciando as ações das pessoas, dos governos, dos líderes. Então nós temos que clamar e repreender, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as hostes espirituais. E isso se vence com o joelho no chão e com ações, né? Uma vida prática. Então, colocando em prática os princípios da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, é possível sim, e nós venceremos, a nossa nação será liberta deste mal. Então, aqui Daniel nos dá esse entendimento de que sim, existe uma guerra espiritual, mas se Gabriel não conseguiu passar, Deus envia Miguel com a sua espada, com o seu poder, com a autoridade do Senhor, e aí não tem príncipe da Pérsia nenhum, nem inimigo nenhum, para poder se colocar à frente do príncipe de Deus, né? Miguel, aquele que guarda o povo de Israel, arcanjo que Deus estipulou para guardar o seu povo, e nós vemos na história como isso se deu, como o povo de Israel sempre foi protegido, ajudado por Deus e muitas vezes por intermédio de anjos. Se você analisar na história, pesquise aí no Google, pegue algum documentário que fale sobre a Guerra dos 7 Dias que aconteceu em Israel, logo após Israel tomar posse ali da Terra Prometida em 1948. Semanas depois aí, os inimigos se aliaram e vieram para derrotar Israel, e você vê relatos de soldados judeus contando de intervenções angelicais naquela batalha, porque eles não tinham condições de vencer. Mas existe ali soldados que dizem que viram a ação de anjos, viram anjos ali destruindo o carro inimigo, viram o anjo ali livrando eles da mão dos inimigos. Então Deus continua guardando o seu povo e Miguel continua sendo ali o protetor de Israel. Como vimos na lição, meus irmãos. Então, no primeiro momento que Daniel se pôs a buscar o Senhor, Deus já enviou a resposta. Mas por conta do príncipe da Pérsia, essa resposta ficou retida até que Deus enviasse ali Miguel para confrontar e vencer aquele inimigo. E a resposta chega para Daniel. E aqui na página 64, no segundo parágrafo, tem um destaque. Vim para fazer-te entender o que há de suceder o teu povo nos últimos dias. Então veja, Daniel clamou pedindo a Deus pelo seu povo e Deus ali enviou o seu anjo para trazer a resposta do que acontecerá com teu povo. Então está falando do povo judeu, como se daria as coisas ali, o futuro do povo judeu até o tempo do fim. Aqui no texto 2, a antevisão de Israel no período interbíblico. No capítulo 11 do livro de Daniel, temos a história bíblica abrangendo do Império Persa, Novo Testamento, escrita de antemão através da palavra profética da parte de Deus, compreendendo o período interbíblico. Os primeiros 35 versículos deste capítulo vai abranger aí mais ou menos 500 anos de história de Ciro, o persa, a o período interbíblico ali já no período dos irmãos Macabeus, que é quando eles conseguem ali se libertar do jugo grego. Então, veja como a Bíblia é tão detalhada, ela é tão rica, e como Deus, de forma soberana, mesmo séculos antes, já consegue ali dar a interpretação exata de como será todas as coisas, de como se dará o futuro. Então, meus irmãos, não existe nada difícil para o nosso Deus. Como disse o próprio anjo Gabriel a Maria, haveria coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não, não há nada difícil, não há nada impossível. Tudo está diante da sua poderosa mão e da sua soberania gloriosa. Então, meus irmãos, Deus demonstra para Daniel de forma muito clara ali como seria ali o término do reinado persa, né? Os 4 reis que viriam. Aqui como na lição detalha, nome por nome ali, distinguindo quem era cada rei. E também Daniel vê na profecia, Deus revela para ele o surgimento de um novo rei, um rei da Grécia, chamado Alexandre o Grande. É claro que o nome não é dado para Daniel, mas quando olhamos para a história, podemos observar que não poderia ser outra pessoa a não ser Alexandre o Grande. E os detalhes da profecia a respeito de Alexandre o Grande e do seu império são impressionantes, tanto pela questão ali do seu reino dividido em 4, né? Assim como na revelação que Deus deu para Daniel ali da visão do animal, do leopardo com 4 cabeças. E aqui também a revelação vai falar sobre 4 ventos
Estou mostrando que depois de Alexandre, quando ele morre, os seus generais dividem ali o império em 4 partes, né? A saber ali o nome dos generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, né? Outro detalhe interessante da profecia é que mostra que esse rei não deixaria o seu governo para os seus descendentes. E a história demonstra que nem as mulheres, nem os filhos de Alexandre tiveram acesso ao império, ali a divisão do império, mas sim ficou por conta dos seus generais. Outro detalhe interessante sobre a vida de Alexandre o Grande está aqui no livro História dos Hebreus, que eu indico aí todo amante da palavra do Senhor, todo aquele que quer conhecer um pouco mais da história do povo hebreu, adquire esse livro. São mais de 1.500 páginas, porém é um livro de consulta, você não precisa ler ele todo de uma vez, mas se você ler aos poucos aqui, você consegue ali montar todo o contexto ali que se deu desde a origem do povo hebreu até ali passado todo o momento ali do Velho Testamento. E aqui muito interessante que eu destaco é o período interbíblico, porque aqui não tem na Bíblia o período interbíblico, obviamente, referente àquela página em branco que tem entre Malaquias e Mateus, porém aqui no livro História dos Hebreus ele detalha como se deu esse período, inclusive narra a chegada de Alexandre o Grande na região da Palestina e o encontro de Alexandre o Grande com os sacerdotes e como se deu de forma maravilhosa. A história diz que Alexandre o Grande estava vindo pelas regiões ali da Síria, estava indo para enfrentar Dário, o persa, né? Estava ali conquistando a região de Tiro, de Sidom, e ele manda cartas para o sacerdote ali de Jerusalém, dizendo que, olha, eu estou em guerra contra Dário, vencerei Dário, e quero que vocês me tratem como tratavam Dário, eu quero que vocês paguem impostos para mim, eu quero que vocês não se rebelem contra o meu governo. Se vocês seguirem minhas ordens, minhas orientações, então eu dominarei sobre vocês, porém não colocarei o meu jugo, né, pesado sobre vocês. E ele envia essa carta para o sacerdote ali em Jerusalém, porém o sacerdote que tinha esse relacionamento com Dário, porém o sacerdote que havia dado a sua palavra para com Dário, que seria fiel a ele até a morte, disse para Alexandre o Grande: olha, nós não podemos servir a você, porque nós juramos sermos fiéis a Dário enquanto ele viver. A história diz aqui, Flávio Josefo diz que Alexandre o Grande se revolta, né, conquista a região de Tiro e vem com toda a sua fúria para invadir Israel, para invadir Jerusalém. Mas tem um fato muito interessante aqui na história, que eu gostaria de ler aqui para vocês rapidamente, que é quando Alexandre o Grande se depara ali nas fronteiras de Israel, quando ele vem ali consegue contemplar tanto o território, a terra de Israel, quanto o próprio templo do Senhor, e o sacerdote sai ao seu encontro. Alexandre o Grande está ali acompanhado de reis ali, aliados seus, e tem uma cena muito interessante que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, que na página 533 da História dos Hebreus, Jado, que era o sumo sacerdote, comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que ele já estava perto, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacerdotes e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa tão santa e tão diferente de outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus que integravam o exército de Alexandre não duvidavam de que ele, na cólera em que se achava contra os judeus, lhes permitiriam saquear Jerusalém e dariam um castigo exemplar ao sumo sacerdote. Veja que todos sabiam que Alexandre o Grande estava furioso com os hebreus. Então o que o sumo sacerdote fez? Adorou ao Senhor, pediu graça ao Senhor para que o Senhor intervisse nessa situação e não permitisse que Alexandre o Grande destruísse ali Jerusalém. Veja que interessante, meus irmãos. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de brancos, e os sacerdotes vestidos com seus paramentos de linho, e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul, adornado de ouro e com a tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, a qual ninguém ainda havia saudado. Então veja que interessante. Quando Alexandre o Grande se depara ali com a entrada de Jerusalém e com os sacerdotes e com a vestimenta do sumo sacerdote e a placa de ouro escrito o nome de Deus refletindo ali sobre a cabeça do sumo sacerdote, Alexandre o Grande, segundo Flávio Josefo, se dobra e se prostra perante o sumo sacerdote. Veja aqui a continuação da história. Então os judeus reuniram-se ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda a sorte, felicidade e prosperidade.
Porém, os reis da Síria e os grandes que acompanhavam ficavam tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Permênio, que desfrutava grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Respondeu Alexandre: Não é a ele, ao sumo sacerdote que adoro, mas ao Deus de quem ele é ministro. Pois quando eu estava ainda em Macedônia, imaginava como poderia conquistar a Ásia. Ele me apareceu em sonho com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Veja, meus irmãos, que sobrenatural. Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revelou para Alexandre o Grande quando este ainda estava lá em Macedônia, segundo os escritos de Flávio Josefo, com as mesmas vestes que o sumo sacerdote estava usando naquele dia, com a mesma placa e com o nome refletindo sobre a sua testa. Então, Deus dá essa revelação maravilhosa para Alexandre o Grande e disse a ele que ele conquistaria a Dário. Veja só, disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Então Alexandre estava tranquilo, confiante, ele confiou na palavra do Senhor, por isso que ele veio com tudo contra os persas, porque ele havia recebido essa revelação de Deus, e quando ele olha para o sacerdote, vem na sua mente a imagem da revelação que ele teve de Deus, então ele atribui aquela cena a uma revelação de Deus, a um cumprimento da palavra do Senhor. Por isso que ele se prostra perante o sacerdote, como ele disse aqui, não adorando o sacerdote, mas adorando Deus o sacerdote. Isso é lindo, maravilhoso, meus irmãos. Um homem tão poderoso, tão grande, que a história reconhece aí como grande conquistador, se prostra perante o nosso Deus. E Deus se revela a ele, mostrando que ele tem um controle de tudo. Não há um soberano, não há um rei, não há um homem poderoso nessa terra que não esteja debaixo das mãos do Senhor e da vontade do Senhor e da permissão de Deus. Flávio José nos enriquece um pouco mais, nos ajuda a compreender melhor o contexto histórico, cumprindo o que Daniel falou. Esse rei, Alexandre o Grande, realmente foi para a Palestina e dominou aquelas regiões, mas ele foi amigo do povo judeu. Ele permitiu que o povo judeu adorasse o seu Deus, ele permitiu que o povo judeu mantivesse as suas leis, os seus costumes, ele até permitiu que soldados ali de Israel pudessem se alistar no exército grego, mantendo as suas tradições, a sua religiosidade. Infelizmente, depois da sua morte, né, quando o seu reino foi partilhado, né, da parte ali da Síria, surgiu Antíoco Epifânio e fez tudo o contrário do que Alexandre o Grande tinha feito para o povo de Israel. Foi mal, foi cruel, enganou o povo, quebrou a aliança e foi um homem vil, prefigurando aí o anticristo aí no Novo Testamento. Mas a história de Alexandre é uma história marcante ali no povo de Israel. Eu achei muito interessante isso, como Deus tem um poder e o controle sobre todas as coisas, sobre todos os soberanos, todos os homens grandes dessa terra. Caminhando aqui, meus irmãos, já o texto 3, muito tempo é muito escasso, temos que correr. Futuro conflito entre Israel e o anticristo. Daniel 11:35 abrange o espaço escatológico e profético que vai desde o final do período interbíblico até a revelação dos eventos que terão lugar no futuro, né? Que já, página 68, texto 3, que mostra que é oportuno dizer que o livro de Daniel, nesse capítulo, até o versículo 34, do 11:34, está falando ali de alguns reinos, né? Alguns reis que perseguiram Israel, historicamente já se cumpriu, e a partir daí do 36 ao 45 fala do futuro conflito que esse ainda há de vir, fazendo menção ao anticristo. É importante ressaltar aqui, meus irmãos, que não é fácil estudar esse livro de Daniel, realmente. Essas referências, uma referência tem que ser estudado, analisado, né, com contexto histórico. Então, veja, até o mesmo Daniel teve dificuldade de compreender as revelações. Então, não fique ali desesperado se você de antemão leu a relação dos eventos históricos, dos reis ali que se levantam contra Israel, os reis se levantam uns contra os outros, rei do norte, rei do sul, né? Fique calmo, fique tranquilo, leia com calma, com paciência, peça ao Senhor a sabedoria para poder ali compreender e saiba que não é obrigado você de cara já ler e entender tudo. Então fique tranquilo, acompanhe com calma, né? A lição aí ela está bem didática, bem explicada, por isso que eu não vou aqui ficar detalhando, né, porque o tempo não nos permite isso. Então já vamos dar sequência aqui a observação sobre os versículos 36 e 39. O versículos 36 e 39 fala de eventos que ainda não se cumpriram na história e que pelo jeito não tem como se cumprir senão quando o Senhor ali realmente fazer com que a profecia se cumpra, né, que fala a respeito de ressurreição dos mortos e também de julgamento. Então não se tem na história
nenhuma notícia, né, dessa ressurreição dos mortos dessa forma, e nem haverá no tempo da era que estamos vivendo, né, e nem mesmo o julgamento se dará certamente aí quando estiver próximo o tempo do fim, se sucederão aí ao arrebatamento, à vinda de Jesus Cristo e ao início aí do milênio, depois do milênio, e aí nós temos o grande julgamento. Então são para eventos futuros, certamente não é algo que aconteceu na história. E caminhando para a nossa conclusão, já vamos aqui para o texto 4, né? Já vamos tratar do capítulo 12 aqui de Daniel, que do capítulo 12, segundo aqui a lição na página 70, os assuntos abrangidos pelo capítulo 12 são a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. Então Daniel já está falando aí do fim da história, Deus já está revelando para Daniel aí já o tempo realmente do fim, né? O capítulo 12 já dá essa conclusão final, tratando desses temas, né? A lição aqui destaca 7 pontos aqui do capítulo 12, né? Sugiro que você leia com calma para melhor compreensão. Aqui no primeiro item aqui que ela destaca, neste tempo, a que tempo se refere a profecia? Ao tempo em que emergirá o anticristo, né? Porque na continuação aqui do texto nós entendemos que haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, realmente é algo que ainda não se passou na história, né? Por mais que já tivemos várias tragédias, catástrofes, né, ditadores no mundo, mas nada ainda se comparar com o que Israel irá passar no tempo da tribulação, da grande tribulação, o segundo período da grande tribulação, depois do segundo período de tempo, ali os 3 anos e meio, onde Jesus Cristo mesmo disse que se não fosse abreviado este tempo, ninguém se salvaria. O 2 fala de Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, o defensor de Israel. No ponto 3, grandes avanços aí no transporte, na educação, na ciência, como Daniel diz, que a ciência se multiplicará. A ciência aqui no sentido de conhecimento, não só tecnologia, mas uma coisa está atrelada à outra. E é assustador você olhar para o mundo hoje e ver como a tecnologia está de uma forma tão eficaz, uma forma tão complexa e até mesmo tão invasiva, né? Drones, escutas, né? Programas de computador, você tem até na questão da ciência, da medicina, você tem cirurgia sendo feita com nanorobôs, é uma coisa impressionante. Na China, por exemplo, você tem uma área de segurança, de TI, inteligentíssima, que faz a leitura do rosto e através disso consegue ali dar todo o detalhe da vida das pessoas. Teve uma matéria há um tempo atrás no Fantástico demonstrando isso, que as pessoas entravam para comprar no estabelecimento que tinha esse sistema e elas não precisavam nem pegar o dinheiro na carteira, só pelo reconhecimento facial já fazia todo o link ali com a conta da pessoa, com todos os documentos da pessoa. Então, quando ele passava no caixa, o dinheiro era debitado direto da sua conta, não precisava nem pegar a carteira, porque através do seu rosto tinha todas as informações ali da sua vida civil. Então, meus irmãos, é assustador o que está acontecendo, mas a profecia se cumprindo, a ciência se multiplicando, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca até mesmo pelo conhecimento de Deus. Olha aí, nos nossos cursos de teologia, espalhado no mundo inteiro, as pessoas querem saber mais de Deus, então as pessoas estão buscando conhecimento em todas as áreas. Vivemos na área da internet, a área do conhecimento, né? Infelizmente, tem de tudo na internet. Mas se você quer bons conhecimentos, você encontra se pesquisar com calma. Então, veja que é também cumprimento da profecia dada por Deus a Daniel, que a ciência estaria se multiplicando. Pulando aqui, meus irmãos, já na página 71, no item 6, 2 períodos após a tribulação, 1290 dias, corresponde à metade da grande tribulação, acrescida de um mês, né? Os 1260 dias certamente serão os mesmos de Apocalipse, aí 12:6 e 11:3, depois você confira aí na sua Bíblia. Talvez nesses 30 dias a mais ocorrerá o juízo das nações, daqui uma possibilidade aqui que o autor coloca, o pastor Antônio Gilberto, que talvez nesses 30 dias de diferença possa ocorrer na Terra o juízo das nações. 1335 dias é um acréscimo de 45 dias à soma anterior. Então, veja que vai se somando aí os dias. Certamente nesses 45 dias a mais terão lugar os preparativos na Terra para o estabelecimento definitivo do reino milenar de Cristo, quando se cumprirá Mateus 25:34, Daniel 7:27 e Apocalipse 24b. Olha que interessante como o autor aqui, o pastor Antônio Gilberto, coloca que nesses 30 dias a mais, talvez aconteça o juízo das nações e, na segundo cálculo aí, talvez 45 dias a mais, aconteça os preparativos aqui na Terra para o surgimento, né, para a implantação
do reino milenar de Cristo. Meu Deus, isso vai muito além daquilo que eu posso imaginar, muito além da minha mente limitada, mas cremos que Deus Todo-Poderoso tem o poder de fazer tudo isso acontecer nesse prazo tão curto de dias, né? Então, uma possibilidade que o autor coloca aqui, interessante para meditarmos a respeito. E por fim, aqui no item 7, Deus reconhecendo o trabalho do seu servo, reconhecendo aí toda a dedicação, a devoção do teu servo a ele, e diz para ele aqui no verso 13, capítulo 12, aqui na versão que eu estou lendo, a versão King James: tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim, eis que descansarás, então no final dos tempos te levantará para receber a tua herança perpétua. Olha que interessante. Daniel, agora cumprido toda a sua jornada, Deus fala para ele: você vai descansar, mas teremos um encontro quando aí no final dos tempos, Daniel novamente ressurgirá, agora para receber a recompensa, para receber a sua herança perpétua. Vale ou não vale a pena ser fiel a Deus? Obviamente, sim, vale. Veja que o servo de Deus não está isento de tribulações, não está isento de passar por perigo de morte, perigo de perder a sua própria vida, não está isento de covas de leões, não está isento de traições, não está isento de estar longe da sua família, de passar por dores emocionais, mas quando ele segue os caminhos do Senhor, quando ele confia no Senhor, ele tem a recompensa que Deus deu a Daniel de revelar, de abrir as cortinas, de levantar o véu do oculto e mostrar para Daniel tanto o futuro do seu povo quanto o futuro da humanidade. E ainda no final, dá para ele uma recompensa, uma herança perpétua. Então, meus irmãos, possamos ser fiéis a Deus a cada dia, confiar que o Senhor é maravilhoso e cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Agora vamos para o questionário. Então, continuando a segunda parte do questionário, a parte da questão 9. O capítulo 10 do livro de Daniel contém uma visão do Filho de Deus na sua pré-encarnação. A resposta está na página 61, no último parágrafo. Por fim, o profeta tem uma visão do próprio Filho de Deus na sua pré-encarnação. Então, aqui a letra C é a resposta correta para a questão 9. Vamos agora para a questão 10, página 62. A aflição e lamento do profeta Daniel 10, 2 e 3 é devido ao embargo da reconstrução do templo por Ciro no terceiro ano do seu reinado, né? Aqui na página 62, segundo parágrafo, terceira linha do segundo parágrafo, ocorre que por volta do terceiro ano de Ciro, a obra iniciada da reconstrução do templo foi embargada. Daniel, como patriota e membro da nação eleita, preocupava-se com o seu futuro, como já vimos, pranteando por sua oração do capítulo 9. Então, aqui na questão 10, letra C está correta. Questão 11. O capítulo 11 do livro de Daniel conta a história que abrange o Império Persa até o Novo Testamento, escrita de antemão através da palavra profética. Aqui a resposta dessa questão está na página 64, né? Texto 2, antevisão de Israel, no período interbíblico, no primeiro parágrafo. No capítulo 11 do livro de Daniel, temos a história bíblica abrangendo o Império Persa ao Novo Testamento, escrita de antemão através da palavra profética da parte de Deus, né? Então, sim, letra C, aqui na questão 11. Questão 12. Dário e Assuero não são nomes propriamente ditos, e sim títulos, como é o caso do próprio Assuero, que na história secular é conhecido como Xerxes. Aqui na página 65, logo após aqui o quadro que se tem, no segundo parágrafo, na segunda linha, convém saber que os termos Dário e Assuero são títulos e não nomes propriamente ditos, né? Então, letra C também. E agora já começa a sessão de associação de colunas, né? Então, na 13ª, o texto de Daniel 1,35 abrange esse espaço escatológico profético. Essa resposta está na página 68, o futuro conflito entre Israel e o Anticristo, na primeiro parágrafo, primeira linha. Daniel 1,35 abrange o espaço escatológico profético que vai desde o final do período interbíblico até a revelação dos eventos que terão lugar no futuro. Então, a questão 13, a resposta correta é a letra D. Questão 14, é o personagem central de Daniel 11, 36 e 45. Essa questão está aqui na página 69, no segundo parágrafo, primeira linha. O personagem central dos versículos 36 e 45 é o futuro anticristo. Então, a letra correta aqui é a letra B, 14B.
A 15ª, o capítulo 12 do livro de Daniel, trata tanto de assuntos como a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, como destes assuntos. A questão 15 está na página 70, no segundo parágrafo. Os assuntos abrangidos pelo capítulo 12 são a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. Então, 15ª é que a questão é a resposta C, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. 16ª, para finalizarmos, no texto de Daniel 12:4, tem o sentido de saber e não necessariamente de tecnologia. Então, 16º, no texto de Daniel 12:4, essa resposta está ainda na mesma página 70, no penúltimo parágrafo, aqui na penúltima linha desse penúltimo parágrafo. Ciência aí tem o sentido de saber e não necessariamente tecnologia, muito embora que essas coisas estejam diretamente relacionadas. Então, 16ª, letra A ciência. Então são essas, meus irmãos, a resposta do nosso questionário, a segunda parte. Espero ter ajudado os irmãos a se afiar um pouquinho mais para a nossa prova. Espero ter contribuído para o estudo dos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Deus abençoe. Até a próxima.